Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso UEMA Online Expoente, beleza? Meu nome é Glauco, sou professor de Física e eu estou aqui para apresentar para vocês como é que é a disciplina de Física na UEMA para vocês, ok? Bom, Física é a mesma em todos os lugares do mundo, mas dependendo da universidade, ela pode dar um enfoque maior em uma determinada área, um enfoque maior em outra área, uma maneira de cobrar diferente, né? Algumas coisas são semelhantes ao Enem, outras coisas são diferentes. Tem assunto que compensa você estudar mais, tem assunto que não compensa você estudar. Dependendo de qual curso você vai fazer, compensa você dar mais enfoque numa área da física, em outra área da física, certo? Bom, então eu estou aqui para mostrar para vocês a estatística da UEMA. Nós não trabalhamos com achismo, a gente trabalha com estatísticas e com experiência. A gente todo ano analisa a prova da UEMA, ver quais foram os tópicos principais que foram cobrados, ver a maneira como esses tópicos foram cobrados e a gente trabalha para a próxima prova, imaginando que as provas anteriores são parecidas com aquela prova, né? Essa é a ideia de trabalhar em pré-vestibular, certo? Você vai olhar para uma prova, ver mais ou menos o formato das questões, a sequência de assuntos, para a gente poder supor quais são os principais assuntos para o próximo exame seletivo, beleza? Bom, então eu vou mostrar para vocês agora uma estatística que eu preparei baseada nos últimos anos. Aí na tela de vocês agora, vocês podem ver, né? Estatística UEMA Expoente foi uma estatística montada por nós, baseada nos últimos vestibulares, certo? Vamos às estatísticas aí. Próxima tela. Então tá aí, olha só. Quais foram os assuntos que eu elenquei aí? Sistema de medidas, né? Cinemática, dinâmica, eletrostática, eletrodinâmica, estática, hidrostática, termometria, calorimetria e assim vai. Bom, você pode analisar aí que nós colocamos nessa estatística a quantidade de questões de cada assunto nos últimos 7 anos, certo? E você pode observar que tem assunto que se repete praticamente todo ano. Né? Olha só ali a cinemática, está na segunda linha, certo? Todo ano de 2014 a 2019 caiu questões de cinemática, uma ou duas. Em 2020 não caiu, mas caiu uma questão de sistema de medidas que não havia caído até então. Não havia caído nos anos anteriores e em 2020 caiu. Agora olha logo abaixo, a terceira linha, dinâmica. Dinâmica, pessoal, caiu todos os anos uma questão. E geralmente é a segunda questão da prova. Então assim, não precisa você ter uma bola de cristal para você saber que é muito provável que caia uma questão de cinemática e uma questão de dinâmica, pelo menos na prova da UEMA. Do total de questões da UEMA, pelo menos uma de cinemática e uma de dinâmica deve cair. Se não cair uma de cada, pelo menos uma dessas duas aí deve cair. E é um assunto relativamente simples, que vale a pena você focar, certo? Prosseguindo aí, olha só, eletrostática. Você está vendo que caiu uma questão em 2014 e nunca mais caiu nenhuma. Então, assim, esse assunto de eletrostática é um assunto que é importante. Todo assunto é importante. Eu posso garantir que vai cair no próximo ano? Na verdade, não. É muito provável que continue não caindo a eletrostática, porque não tem caído aí nos últimos 6 anos, certo? Olha o assunto logo abaixo, eletrodinâmica. Observe que em 2014 caiu eletrostática e não caiu eletrodinâmica. Daí por diante caiu só eletrodinâmica, uma ou duas questões. Então o que é muito provável que aconteça para os próximos vestibulares? É muito provável que caia questões de eletrodinâmica. Pode ser que caia eletrostática? Pode, mas é mais provável que caia eletrodinâmica, beleza? É muito provável. Você observa aí que 2019 e 2020 caíram 2 questões de eletrodinâmica na prova, certo? Então, para as próximas edições, é quase certeza que a eletrodinâmica deve cair. Então, nós temos aí 3 assuntos que já são praticamente certos na UEMA: cinemática, dinâmica e eletrodinâmica. Esses 3 assuntos aí, eles estão em praticamente 90% das provas, certo? Depois de eletrodinâmica, observe que nunca caiu, nesses últimos 7 anos, uma questão de estática. Então, estática você estuda se você já tiver estudado esses outros assuntos principais. Caso contrário, não.
Hidrostática é um assunto que eventualmente cai, eu posso dizer que cai meia questão por ano, quer dizer, a cada 2 anos cai uma questão. Aí você fala, ah, mas é muito pouco. Ah, cara, uma questão faz diferença na sua vida. Acertar e errar uma questão pode lhe colocar dentro ou lhe tirar do curso que você quer, no lugar que você quer. Então, qualquer décimo de questão aqui é importante para nós, beleza? Termometria também é um assunto que costuma cair, mas não com tanta frequência assim. Calorimetria associado com termometria, observe ali, ó, termometria e calorimetria. Praticamente todo ano tem uma questão de um dos dois. Nos últimos 2 anos é que não teve nenhuma questão, nem de calorimetria e nem de termometria na primeira fase. Quem vai para a segunda fase, aí já muda de figura, a gente vai falar de segunda fase um pouco mais adiante. Dilatação térmica, caiu uma questão em 2019, né? Somente isso, não é um assunto muito recorrente. Gases e termodinâmica, caiu uma questão em 2015, de lá para cá nunca mais. Então não é um assunto muito recorrente. Agora, olha aí, ótica. Caiu 1 ou 2 questões de 2014 a 2019. Em 2020 não caiu, mas de 2014 a 2019 caiu. Beleza? Então é um assunto bastante recorrente, né? Essa parte de ótica, é um assunto extremamente importante, muito importante mesmo. Então, juntamente com eletrodinâmica, com dinâmica e com cinemática, eu coloco aí ótica no mesmo patamar de importância. Então, você vai estudar o EMA, vamos só finalizar aqui. Depois de ótica vem MHS, nunca caiu uma questão. Então, a gente estuda, mas aquele estudo assim, é um estudo complementar, não é o meu estudo principal, certo? Depois de MHS vem ondulatória, que eventualmente cai ou não cai ali na primeira fase. Eu estou falando de primeira fase, eu não estou falando de segunda, tá? Segunda fase eu vou fazer uma outra aula, falando de segunda fase, certo? Gravitação nunca caiu, então também é um assunto que eu vou deixar por último. E eletromagnetismo não caiu nas últimas 5 edições. Então agora, vamos adiante aí, passando para frente mais uma vez, só para a gente dar uma olhadinha. Eu fiz aí a estatística dos assuntos que mais caíram, né? Um resumo. Cinemática foi a que mais caiu nas últimas edições. Ótica logo em segundo lugar. Dinâmica e eletrodinâmica em terceiro, certo? Daí por diante é esporádico. Então olha só. Gravou isso aí? Na dúvida, volta, dá uma pausa, olha novamente. Então agora aqui comigo. Olha só. Cara, você vai estudar para o EMA, beleza, você vai estudar para o EMA. Então você vai estudar o quê? Você vai estudar cinemática, dinâmica, eletrodinâmica e ótica. Esses são os 4 principais assuntos para a primeira fase da UEMA. Eu não estou falando que esses assuntos são os mais importantes para a segunda fase também. Estou falando da primeira fase. Primeira fase UEMA são esses 4 assuntos, beleza? Então você vai estudar esses 4 assuntos prioritariamente. Uma vez, Glauco, mas eu vou estudar só esses 4? Não! Você tem 2 meses para revisar, você vai revisar esses 4. Se você tem muito tempo para estudar durante esse período, você vai revisar esses 4, depois hidrostática, depois os assuntos que vêm logo na sequência. Beleza? Mas a prioridade são esses 4. Agora, não é só o assunto que você vai estudar, é de que maneira você vai estudar esse assunto. Olha, eu sou um cara que eu me empolgo muito com a física, eu gosto muito de fazer questões de aprofundamento, eu gosto muito de trabalhar exercícios difíceis, aquelas questões zonas do ITA que são extremamente complicadas, uma questão de teoria bacana. Eu gosto, mas no curso da UEMA eu não vou fazer, porque eu estou aqui para lhe preparar para a UEMA em física. E como é a prova de física na UEMA? Além daqueles assuntos que a gente acabou de comentar, o que é que eu posso esperar da prova de física da UEMA? Você pode esperar talvez, no máximo, baseado nas últimas 7 edições, talvez uma questão um pouquinho mais difícil. Talvez. As outras questões, elas são de nível médio para fácil, certo? O que isso diz a respeito da universidade? Nada. Isso não tem a ver com a qualidade de ensino da universidade, isso tem a ver com o perfil da banca que faz a seleção. Eles optaram por oferecer para todo mundo uma prova fácil. E a prova da UEMA é fácil. Então eu não vou aqui chegar para vocês trazer questões de aprofundamento, questões dificílimas de física, não para a primeira fase, mas de jeito nenhum.
Não é esse o objetivo. Nós não estamos aqui para mostrar que sabemos fazer questão difícil. A gente está aqui para mostrar para você o que vai cair na UEMA, da forma que vai cair na UEMA, e é isso que a gente vai fazer. Certo? Você pode ficar certo de que todas as aulas foram pensadas e planejadas para trabalhar o nível que a UEMA exige, no assunto que a UEMA exige, no nível que ela exige para você chegar na prova e você se dar bem. Não precisa perder tempo se aprofundando nos assuntos, a não ser que a UEMA de repente mude do nada, de uma hora para outra mudou a filosofia. Mas caso contrário, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai trabalhar aqui de acordo com o que a UEMA costuma cobrar. Pelo menos de acordo com o que ela costumou cobrar nos últimos anos. Então, a prova da UEMA costuma ser fácil. Ela costuma ser fácil. Glauco, mas eu vou fazer um curso concorrido. E aí? Sua obrigação é fechar a prova. Cursos concorridos como CFO, como medicina, como engenharias mais concorridas, você precisa fechar essas provas, cara. Não é por nada, é porque a prova é fácil. Então, seus concorrentes vão acertar muitas questões. A gente, fechar a prova, fechar. Teve alguém que fechou nos últimos anos? Eu acho que não teve, não lembro ao certo. Mas o cara não erra porque não sabe, ele erra por vacilo. A maioria dos alunos que não fecha a prova da UEMA, não fecha, assim, dos alunos que estão estudando há muito tempo para fazer cursos concorridos, eles não fecham porque vacilam. Mas não, eu não estou querendo fazer um curso concorrido, eu estou querendo fazer um curso que não é tão concorrido assim. Então, você precisa estudar para você se dar bem naquelas matérias que você tem mais afinidade. Você precisa, se você tem mais afinidade em História, Geografia, feche História e Geografia. Se você tem mais afinidade em Matemática e Física, bote para fechar Matemática e Física, certo? Bote para fazer a diferença naquelas que você tem mais afinidade. Não, mas olha só, eu não tenho afinidade em Química. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou largar a Química de mão? Não, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou basear o que é que eu preciso saber de Química. Isso, isso e isso. Eu vou pegar e vou estudar esses principais assuntos de Química. E vou botar para tirar boas notas. Eu não posso, no momento de estudar para vestibulares, pessoal, eu não posso chegar e dizer assim, eu vou estudar. A não ser que eu não saiba qual universidade eu quero. Se eu quero Enem, se eu quero EMA, se eu quero UFT, UFPA, não sei. Se eu não souber qual universidade eu quero, tudo bem, aí eu estudo geralzão e vou lá e faço o meu melhor. Mas se eu sei que eu quero o EMA, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar para o EMA. Eu vou estudar direcionado para o EMA, eu vou estudar aqueles assuntos mais fáceis, que eu sei que vão cair, que vai demorar pouco para eu aprender, mas que vai render muito na hora da prova. Eu não sei física, eu não sei zero, Glauco, eu sou zerado em física, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar estudando cinemática e dinâmica, porque eu sei que vai ter uma questão lá. Eu vou estudar o básico de cinemática e dinâmica. Eu vou pegar as 5 últimas provas da UEMA e eu vou olhar se eu consigo responder as questões que caíram de cinemática e dinâmica. Geralmente são a primeira e a segunda questão da prova. Eu já estou conseguindo fazer, o que é que eu faço? Aí eu vou para o próximo assunto importante. Qual é o próximo? Eletrodinâmica. Eletrodinâmica é difícil? Eletrodinâmica é muito vasto, mas a forma como a UEMA cobra eletrodinâmica eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não é difícil. É uma teoria muito enxuta e a utilização dessa teoria para fazer cálculos, alguma coisa do tipo, mas nada muito sofisticado. Ele só quer que você saiba o básico de eletrodinâmica. E a gente vai mostrar esse básico de eletrodinâmica aqui, sem perder tempo com aprofundamentos que não vão cair na prova. Tá? Você fique tranquilo em relação a isso. A gente vai mostrar o que cai na prova da forma que cai na prova. Eu terminei a eletrodinâmica, o que é que eu faço? Eu vou lá nas provas da UEMA, eu faço as provas da UEMA, às vezes está lá pela 3ª, 4ª ou 5ª questão, aí oscila muito as questões de eletrodinâmica. Eu vou lá, pego as 5 últimas provas e faço essas questões. Eu fiz as questões, beleza, eu já estou pronto para fazer a prova? Não, mas você provavelmente deve acertar ali suas 3 questões na prova, estando zerado em física. Para você melhorar ainda mais, você vai estudar o quê? Ótica. Aí você vai pegar, estudar ótica e com ótica você vai fechar ali pelo menos 4 questões na prova. Você vai estudar o básico de ótica. E em ótica, o que é que mais cai? Em ótica tem um assunto que mais cai lá, eu vou falar na aula de ótica. Quais são os assuntos de ótica mais prováveis de cair? Você vai direcionar, você vai ali, 4 questões da prova de física já foi. Falta quanto para fechar? Falta quase nada. Aí as outras questões, aí elas se distribuem nos outros assuntos. Aí não tem como a gente prever,
Mas você, partindo do zero, para acertar 4 questões na prova já é muita coisa. Agora, se você já está bem em física, aí você tem que saber bem esses 4 para ter certeza que vai acertar e ainda ver qual é a lógica que você vai usar, mas você tem que estudar tudo, não tem jeito, mas estudando o básico de cada um. Faz aquele resumão superficial mesmo, que é o modelo que a UEMA costuma cobrar. Tá? E aí vai partir para a segunda fase. A segunda fase é outra história, né? Segunda fase, os conteúdos que costumam cair na segunda fase já são ligeiramente diferentes do conteúdo que cai na primeira fase. Aí olha só, um detalhe importante. Glauco, eu estou estudando para o EMA, serve para o Enem? Serve, lógico, né? Tudo vai servir para o Enem, desde que você esteja estudando, nada vai se perder. Porém, por exemplo, no Enem, um assunto muito recorrente é ondulatória. Na UEMA, primeira fase, não. Então, se você está estudando para o Enem, foca lá em ondulatória. Se você está estudando para o UEMA, você vai estudar ondulatória? Vai, mas você não vai dar muita atenção para o assunto de ondulatória, porque você sabe que não vai cair muito. Não é muito provável que caia. Você vai estudar se você já souber os outros. Para o EMA, eu vou estudar muita ótica? Vai. Para o Enem, cai ótica? Cai. Então, ótica é um assunto que cai na UEMA e no Enem. Ei, tem mais algum assunto que cai bastante nos dois? Tem. Qual é o outro assunto que é muito recorrente, tanto na UEMA quanto no Enem? Eletrodinâmica. Ótica e eletrodinâmica são 2 assuntos muito recorrentes na UEMA e no Enem. Certo? E até a forma deles ser cobrados não é muito diferente. Não é muito igual, mas não é tão diferente. É uma forma meio equilibrada ali, tanto na UEMA quanto no Enem. Tem questões difíceis? Tem, mas... Bom, em relação às questões difíceis, eu sugiro, pelo que eu vi até a última prova da UEMA, que você não se preocupe com questões difíceis. Você preocupa em fazer o básico, que você fazendo o básico, se você souber fazer a base, você vai acertar aí, vai errar uma questão, no máximo, de física. Nesses últimos tempos aí nós tivemos de questão mais difícil, considerada mais difícil assim, 1 ou 2 questões. E olhe lá, juntando aí as últimas 4 provas. Né? É mais assim, o cara quer saber se você estudou aquele assunto. Né? Se você estudou e você conseguiu assimilar o básico, você acerta a questão. E aí, como é que você vai ser diferenciado do seu concorrente? Você vai ser diferenciado pela quantidade de assuntos que você sabe e não pela profundidade que você sabe de cada assunto. Certo? Como, por exemplo, a prova do ITA. A prova do ITA, o cara não vai te cobrar o básico de cinemática, ele vai meter a faca, ele vai com tudo. Então, não vai ser cobrado se tu sabe todos os assuntos, tu tem que saber de forma aprofundada. Na UEMA, não. É outro modelo de prova, é outro estilo de prova. No Enem já é um estilo um pouco misto. Você tem que saber, mas tem que saber um pouco aprofundado, não pode acertar só as questões fáceis, nem só as difíceis. É mais ou menos assim. Mas a UEMA, a gente está aqui para falar de UEMA. O EMA é assim, é uma prova que você consegue prever. A prova de física da UEMA, até hoje, ela foi previsível, dentro disso que eu falei para vocês. Aí, a próxima prova que você fizer, você vai fazer ela, depois você vai dar uma olhadinha lá no que caiu, você volta nessa aula bem aqui e você olha, se não está lá de acordo com essa estatística. Somente se eles mudarem completamente, senão essa estatística vai bater em cima ali. Talvez não 100% do que a gente disse, pode ser que não caia esses 4 principais assuntos que eu falei, mas 3 deles devem cair no mínimo. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos em frente, vamos começar agora a estudar física fazendo questões. Não deixe de fazer questões, tá? E não precisa perder tempo em questão de aprofundamento para a UEMA. Não precisa perder tempo em questão de aprofundamento. Para a UEMA, fazer questão de aprofundamento de física é perda de tempo. Pelo menos até hoje foi. Valeu, pessoal. Até a próxima. Agora é foco nos estudos e bola para frente.